Eu não identifiquei, doutor Renan, como é que estás aqui na sala, com qual nome? Tá me ouvindo bem? Sim, é que tem alguém com o nome de Rosane Ramos Monteiro, que eu estou fechando o microfone e está sempre esse microfone sendo aberto. Então, acho que agora parou. Ok, então, não conseguisse compartilhar ainda? Já, ainda não, né? Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo sim, só a tela que ainda não... Tá, a tela eu ainda não compartilhei, vou compartilhar agora, então. Ok. Então tá. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Essa tela aqui que eu estou compartilhando é a tela do Medscape. E vou abrir aqui as outras telas que eu gostaria de compartilhar com todos, né, que são meus últimos downloads aqui que eu baixei de artigos para compartilhar com vocês aqui. Esse Tá? Medscape é um aplicativo? Isso, o Medscape ele é um aplicativo médico, né? Além de ser um aplicativo médico, ele é uma empresa, né? E essa empresa, ela é o que o nome diz ali, Medscape, né? Ele busca ser um facilitador do serviço médico. Então, aqui é possível, por exemplo, no meio de um plantão, encontrar prescrições fáceis para medicamentos, né? Para que se possa conferir o que a terapia que se quer deixar, né, o paciente, por exemplo, né? Ele serve, por exemplo, para ver se o medicamento que está sendo prescrito não possui uma reação cruzada com outro que o paciente já toma. Ele serve para ver o que tem de atualizações a respeito de uma determinada doença ou de um determinado tratamento, por exemplo, né? Então, aqui, mostrando aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui tem um menu, né? Depois que já se entrou no aplicativo, que mostra um pouco das funcionalidades dele, né? Então, mostra aqui estudos aqui, então, por exemplo, ele tem textos literários, né? Tipo, a respeito de doenças e situações, procedimentos, anatomia. Aqui embaixo tem cases, perguntas, né? Últimos protocolos lançados, né? Internacionais, formas de classificar pacientes, né? Medicina laboratorial, a coleção de slides, enfim. Por exemplo, aqui para checar a interação de drogas, ou aqui esse Pill Identifier, que eu acho bem engraçado, que o paciente fala, doutor, eu tomo um remédio para pressão, aí tu sabe qual é? Ah, não, é um que é laranjinha, assim, redondinho, e aí a gente, quando começa assim, já abre o aplicativo aqui e ele vai filtrando até chegar nos possíveis medicamentos, né? Então, esse é o Medscape, tá? Entendido isso? Sim, e ele, no caso, ele é privado de uso dos médicos. Eu, quanto, digamos assim, civil, não posso usá-lo. Não, pode ter. É um aplicativo que não é pago, né? É gratuito. Qualquer pessoa pode abrir uma conta nele, né? E é aí que eu já recomendo, porque uma das coisas mais legais que eu encontrei a respeito dos óleos essenciais nos últimos meses, né? É que aqui, né, nas
nas barras de pesquisa, né, eu encontro resultados já dos óleos essenciais na categoria de fármacos, né, de drogas a serem usadas, né, drogas, como digo assim, medicamentos, né. Então, por exemplo, deixa eu ver algum aqui. Então, Depois, por exemplo, o Lemon, e ele já começa, então, a mostrar as pesquisas relacionadas ao próprio Lemon, né? O que você ia perguntar, pai? Eu acho que foi o seu Milton, mas enquanto ele toma fôlego ali, o eu nome, queria ver se o nome do aplicativo, Moisés. eu vou escrever no chat. Ele está conseguindo ver a tela? Tá aqui, ó. Medscape. E só tem inglês, não tem português. Tem tradução para português, dá para abrir ele em português, né? Eu acabo nunca abrindo em português. Então, mas tem colegas meus que usam bastante ele em português. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu coloquei o Peppermint, né? E aí que aparece óleo Peppermint, né? Então, clico ali e logo me aparece algo muito interessante aqui, ó. Dose sugerida, né? Então, 0,2 a 0,4 ml, né? Então, o que seria esse 0,2 a 0,4 ml, né? A gente sabe que em 1 ml tem 20 gotas, né? Então, 0,2 seria de 4 gotas a 8 gotas, né? Entre as refeições. É a dose indicada do óleo essencial, o de peppermint, né? O da hortelã-pimenta, né? Aí, e aqui tem a indicação, ó, síndrome de intestino irritável, né? Inalação para náusea pós-operatória e uso tópico para dor de cabeça tensional, né? Por que são esses tópicos que estão aqui indicados? Tem vários outros usos que nós conhecemos do Peppermint, né? Mas esses são os usos em que já existe uma literatura científica comprovada e protocolada para o uso do óleo essencial Peppermint, né? Os outros usos são usos empíricos, são usos que funcionam, mas aqui nós encontramos os usos que já estão sendo aceitos pelo meio científico, pelo meio médico, né? Aí aqui fala de efeitos adversos, né? Se é conhecido os efeitos adversos a respeito do uso desses óleos essenciais, eles são listados aqui os possíveis, né? Todo óleo essencial, assim como todo medicamento, pode ter os seus efeitos adversos, né? E aí fala aqui, né, de maneira resumida, né, quais são os componentes do óleo essencial, mas o que eu acho muito interessante mesmo, né, os dois primeiros tópicos ali, da dose sugerida, né, e do uso sugerido, né. Então, aqui, além daqueles usos já listados, né, que são protocolados, aqui fala cólica, resfriado comum, aqui a dismenorreia, que é a dor menstrual exagerada, indigestão, inflamação de garganta, né, boca-faringe, síndrome do intestino irritado, náusea, vômito, dor, infecção respiratória, né, e dor de cabeça tensional. Então, assim, né, eu verifiquei, não são todos os óleos que já têm assim esse tipo de material publicado a respeito deles, né, organizado no aplicativo. São alguns óleos. Mas o fato de ter um óleo já no Medscape, que é o aplicativo mais utilizado pelos médicos no mundo inteiro, trazem para a gente, mostram o alcance que os óleos essenciais estão começando a ter no mundo inteiro. Então, o meu objetivo ao mostrar nessa tela para vocês, essa pesquisa, é dois, né? Um, poder empoderar para que mais pessoas tenham conhecimento que existe já essa ferramenta, que acaba profissionalizando o uso dos óleos essenciais,
e também mostrar para vocês o alcance que os óleos essenciais estão tendo, né? Se eles estão tendo esse alcance, certamente se deve ao resultado que eles estão apresentando quando são colocados em uso. E outra coisa muito interessante é que uma vez que uma determinada substância tenha uma dose indicada, uma dose estudada, uma dose sugerida, essa substância ela se coloca acima do conhecimento, da experiência que qualquer pessoa possa ter, né? Então, eu até compartilhando, né, uma situação que exemplifica isso, né, o que eu estou querendo dizer. Certa vez eu tive que fazer o encaminhamento de um paciente de uma cidade menor para uma cidade maior, devido a critérios que esse paciente fechava para a internação e para a investigação do coração. E o médico da outra ponta que me atendeu disse que não, que ele era um cardiologista experiente já há mais de 30 anos e que ele não concordava com aquele encaminhamento. Então, eu retruquei ele dizendo, olha, mas esse paciente tem tal e tal sintoma, tem tal e tal exame, fecha tal e tal critério. E aí, então, eu disse, a diretriz europeia recomenda que com esses problemas, com esses critérios, esse paciente seja encaminhado para um hospital. E isso é um protocolo, um postulado internacional que é muito mais importante do que a sua experiência de 30, 40, ou seja, quantos anos for de cardiologia, né? Então, ou seja, frente àquele paciente, frente àquela situação, frente àqueles exames, a diretriz internacional diz que devem ser feitas tais procedimentos, tal investigação, não importando se o médico tinha ou não tinha tal experiência, né? Então, ou seja, quando algo se torna conhecido internacional e é postulado, né, ele supera a opinião e a experiência de alguma pessoa. E, por exemplo, com o óleo de hortelã-pimenta, o Peppermint, isso já ocorreu, né? Já se sabe a dose recomendada na qual ele funciona, né? Então, se alguém acha que é menos, se alguém acha que é mais, a opinião dessa pessoa, pelo menos no meio científico, no meio médico, já deixa de ser considerada uma vez que foi postulado. Para que isso seja quebrado, vai ser quebrado somente com resultados de outras pesquisas que evidenciem que esse conhecimento aqui foi um conhecimento equivocado, né? E para isso exige muita pesquisa. Para se chegar aqui, já teve muita pesquisa, né? O que isso implica para nós? Isso implica que a gente pode ter uma confiança ainda maior no que a gente tem para fazer a recomendação dos óleos essenciais, fazendo aquelas ressalvas, né, que Moisés introduziu para a gente logo no momento em que eu entrei, né? Nós temos que dizer que nós usamos os óleos essenciais, né, para dar suporte ao nosso corpo, à nossa saúde, mas estamos embasados, né, de literatura mostrando que ele tem a capacidade de dar esse suporte para nós, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte aqui, nesse aplicativo, né? Existem outros óleos, né? A gente poderia ficar pesquisando, né? Mas aí a gente tem que ter um tempo só para isso. A gente pode fazer da nossa casa mesmo, digitar o nome do óleo e ver se já tem algo pesquisado, já definido a respeito daquele óleo essencial. Correto? Temos alguma pergunta a respeito disso? Ou alguém que, através desse tópico, lembrou de alguma situação? Por favor, deixe o tempo aberto, pode ficar à vontade. Doutor, enquanto o pessoal não pergunta, então resumo. A partir do que você está compartilhando conosco hoje, nós podemos afirmar, inclusive para os médicos que nos atendem, caso eles não conheçam óleo essencial, que essa questão do Peppermint para essas aplicações é algo científico e incontestável, ok? Sim. Uhum. Perfeito. Ok, que é a primeira vez que eu ouço isso nesses 2 anos de empresa, então. É um gol de placa. É um gol de placa. E agora eu quero chegar também nessa questão do que é incontestável, o que não é incontestável, o que eu quero dizer, né, quando eu falo a respeito de algo contestável ou incontestável, né? Tá? Porque os médicos, eles sempre vão... existem classificações de estudos, né? Tipos de estudos, né? Então, existem estudos mostrando evidência no controle de algumas doenças, né? Então, existem alguns tipos de estudos que se reúnem milhões, né, tipo milhares, não milhões,
de pacientes e se dá em massa um remédio para eles e se controla, né, um grupo de pessoas que tem uma doença e vai receber um medicamento, e um grupo de pessoas que tem a doença e não vai receber aquele determinado tratamento, e esses grupos vão sendo acompanhados e vão vendo se aquele tratamento novo traz efeito ou se ele não traz efeito, né? Então, esse tipo de estudo dentro da medicina é chamado estudo randomizado, né? É o padrão ouro para afirmar que um medicamento ele vai ter determinado efeito, né? Muito bem. Não é isso aqui que a gente tem com os óleos essenciais. Existem um grupo de estudos que eles são estudos que eles buscam evidências de que determinado medicamento tem base científica, tem base teórica e mostra efeito em algum tipo de estudo, né? E coloca esse tipo de medicamento na prateleira daqueles que vão ser testados em larga escala para conseguir definir de forma mais exata qual a porcentagem de cura, qual a porcentagem de efeito que ele tem. Os estudos que nós temos com os óleos essenciais é esse segundo tipo que eu falei. São estudos incontestáveis, né, no sentido de que mostram que existe um efeito, que existe uma base científica, que não é algo folclórico, que não é algo da imaginação, que não é algo criado pelas pessoas, né? Só que é uma parcela muito pequena de médicos que têm interesse, que estudam a respeito dos diferentes tipos de estudos que existem, né? Então, a maioria dos médicos vai dizer, tem que ter evidência científica. E quando pergunta para ele o que é evidência científica, na cabeça da maioria sempre eles pensam nesse primeiro tipo de estudo que eu falei, aquele que tu pega um remédio e tu testa numa boa parte da população e estuda os efeitos. E não pensam a respeito daqueles estudos laboratoriais que testam substâncias para verificar se aquelas substâncias realmente mostram efeito ou se mostram efeito nenhum. Não sei se ficou claro isso que eu falei agora. Sim, ficou claro, sim, tranquilo. Uhum. Beleza, então tá. Então agora nessa segunda parte aqui, eu queria mostrar para vocês alguns artigos aqui que eu peguei, né, que eu achei muito interessantes, né, na última pesquisa que eu fiz. Eu vou deixar eles abertos aqui agora, mostrando qual tipo de estudo que existe que faz com que as pessoas, então, esses estudos que eu citei, esse segundo grupo de estudos que eu citei, que são os estudos que trazem os óleos essenciais à luz da ciência para o uso deles nas pessoas, né? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro estudo aqui, eles são as atividades biológicas do frankincense. O que é atividade biológica? Atividade biológica é quando uma determinada célula, quando qualquer substância viva entra em contato com o frankincense, com as suas substâncias, que efeito que esse frankincense tem nesta célula, né? O que ela passa a produzir, o que ela deixa de produzir, como que é o metabolismo dela, como passa a se comportar a partir daquele momento, como que ele deixa de se comportar a partir daquele momento, né? Esse estudo, ele fala a respeito das atividades do frankincense, né, nos fibroblastos da pele. O que são fibroblastos? Fibroblastos é o nome de uma célula que nós temos que fica nas camadas inferiores da pele, tá? Então, a nossa pele tem lá 3 camadas, né? A epiderme, a derme, a hipoderme, né? Nós não precisa se ater esses nomes, mas na camada do meio é a camada que é responsável pela cicatrização, pela sustentação, por exemplo, né? Deixar a pele bonitinha, lisinha, a gente está falando dessa camada do meio. E os fibroblastos é o nome das células que povoam, né? Que moram nessa camada intermediária da nossa pele. E esse fibroblasto, ele é capaz de produzir substâncias, né, que fazem com que a pele fique mais firme, fique mais frágil, e ele também é responsável por produzir algumas moléculas que atraem as células de defesa para ficar naquela região da pele, para fazer a proteção contra organismos que possam vir a invadir
a célula, né? Esse texto está em inglês, né? Não é objetivo a gente ficar lendo ele, né? Mas aqui é interessante que diz aqui, né, que os achados desse estudo, né, foram consistentes com estudos em outros modelos, ou seja, foi feito outros tipos de pesquisa, né, conduzidas de forma diferente, né, mas mostra que, ou seja, foi mais de uma pesquisa, mais de um estudo mostrando efeitos parecidos, né, do frankincense, mostrando isso que eu falei, né, essa quantidade de estudos que conseguem encontrar a atividade biológica de um óleo essencial, quando alguém lá numa universidade do norte dos Estados Unidos, ou alguém numa universidade do sul e no leste começam a fazer pesquisas, e essas pesquisas começam a apontar para o mesmo caminho, se cria aquela primeira evidência, né, que faz com que esse frankincense fique lá no rol de medicamentos que se mostraram efetivos em laboratório para determinado efeito. Em um segundo momento, né, anos à frente, se algum cientista, algum grupo de médicos quiser pegar o frankincense e testar ele especificamente para uma doença em um determinado grupo de pessoas, aí vai ser feito os outros tipos de estudo que os médicos normalmente sabem que existem, que são os únicos que eles sabem que existem, né? Mas, enfim, aqui o que eu gostaria só de frisar aqui para vocês, né, que o estudo presente, né, conseguiu encontrar, né, um efeito potencial, né, e promissor do frankincense para modular o processo biológico de inflamação e de remodelação tecidual na pele humana. Traduzindo para o nosso português do dia a dia, né, que esse estudo aqui encontrou uma capacidade do frankincense controlar o processo de cicatrização, que é o processo de inflamação e remodelamento, né? Ah, beleza, mas está falando só da cicatrização, mas, por exemplo, esse processo de controlar a inflamação é um processo muito semelhante ao que encontraram no frankincense, controlando o crescimento de células cancerígenas, né? Ou seja, barrando o crescimento de um câncer pelo mesmo mecanismo com que ele age nessas células que formam as camadas da pele, né? Essa terminologia aqui chamada blasto, né, significa uma terminologia embrionária, né? Então, quando qualquer célula tem a palavra blasto no final, significa que é uma célula tronco, é uma célula embrionária, né, que tem a capacidade de se transformar em outras células, né? E todos os cânceres, né, eles fazem com que as células adultas tenham uma regressão e comecem a se tornar células embrionárias, células blásticas, né? E a gente tem estudos, então, mostrando que o frankincense é capaz de controlar a inflamação e o remodelamento dessas células, né? Quando a gente fala em remodelamento, a gente fala em transformação. Transformação, a gente também entende que, ou seja, uma célula saudável se transforma em célula cancerígena, né? Frankincense, então, se mostrou eficaz, né? Se mostrou com atividade biológica, ou seja, uma atividade real na capacidade de promover esse efeito em células humanas, tá? Uma outra, um outro artigo aqui, então, né? Mostrando vários óleos essenciais, né, que têm componentes moduladores, né, ou seja, componentes que controlam citocinas. Citocinas são são moléculas que provocam ou não a inflamação, né? Então, mostra aqui uma revisão antiasmática das propriedades desses óleos essenciais. Aí, no fim, o estudo mostra vários óleos essenciais que atuam prevenindo as pessoas que têm asma de ter um pulmão que fique totalmente alterado no final da vida delas, né, que é o problema do asmático. E mostrando aqui, né, nessa nossa fase aí que a gente fala de coronavírus, todo mundo preocupado com a sua imunidade, eu achei bem interessante esse estudo aqui, né, que fala dos efeitos do eucalipto, né, através da simples inalação, né, em cima do nosso sistema imune, né? Então, ou seja, ele modifica ele fortalece o nosso sistema imune e ainda tem alguns efeitos antimicrobianos, né? Efeitos para eliminar
propriamente algumas bactérias ou vírus que possam entrar em contato conosco, né? Eu li esse artigo, né? No fim, ele mostra cientificamente várias vias pelas quais o eucalipto ele ativa, ele atrai células de defesa para a superfície da nossa pele para formar uma barreira mais eficaz. E ele ainda faz com que algumas células de defesa do nosso corpo se multipliquem ou tenham uma capacidade aumentada de secretar substâncias que conseguem neutralizar algum bichinho que possa estar invadindo a nossa pele. Esse artigo eu já tinha mostrado, né? E eu achei li ele de novo, né? Mostrando o mesmo efeito que o frankincense tem de inibir inflamação e remodelamento de tecidos, né? Ou seja, naquelas mesmas células que o frankincense age, né? Os fibroblastos da derme. Que nem eu falei para vocês, né? É a questão de ser célula-tronco, esses fibroblastos, eles são muito estudados, né? Porque quando um óleo essencial consegue agir nos fibroblastos, a gente já sabe que é um óleo essencial que tem a capacidade de aumentar a nossa imunidade, controlar reações alérgicas e também controlar crescimento cancerígeno. Então, quando a gente diz que lá no Medscape existem indicações para uso de óleo essencial em determinada dose, a gente não está dizendo necessariamente que se pegou 100 pacientes com determinada doença, deu óleo essencial para eles e que 60 se curaram. E que num outro grupo se pegou 100 pacientes, deu água para os 100 pacientes e só 20 se curaram, daí mostrando que os óleos essenciais curaram mais do que dando só água, né? Não foi isso que foi feito. O que foi feito foi esses estudos, né, em laboratórios, estudando a interação dos óleos essenciais com o corpo ou com células do corpo, e então se obtendo um efeito esperado, né? E ainda uma outra consideração que eu quero fazer é que esses estudos com os óleos essenciais, eles sempre levam em conta se essa interação ela acontece a partir de uma dose que é saudável para nós, né? Com aquela dose, se não vai ter lesão no nosso corpo. Ao contrário de alguns estudos que surgiram recentemente, por exemplo, falando no coronavírus, o pessoal tem falado da ivermectina, que estudos mostraram que a ivermectina tem o poder de matar o coronavírus. Sim, tem essa capacidade, mas a dose que foi utilizada no estudo é uma dose que não tem compatibilidade com a vida humana, né? É uma dose que agride de forma muito aguda o fígado e o rim de quem tem contato com aquela dose. Então, ou seja, mostrou que a ivermectina mata o coronavírus? Mostrou, mas não adiantou de nada ter mostrado, porque naquela dose mata o coronavírus e mata o hospedeiro do coronavírus, né? Mesma coisa dizer que revólver mata o corona, sim, e mata junto quem está com o coronavírus, né? Então, esses estudos aqui, eles têm esse cuidado, são doses que são possíveis de ser administradas em seres humanos, né? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é essa propriedade que os óleos essenciais possuem, né? Os óleos essenciais hoje nós podemos falar deles com propriedade porque eles são objeto de estudo científico, tem embasamento científico, ninguém está viajando, ninguém está falando balela, né? Então são coisas que elas são bem maiores do que a nossa crença, do que a nossa experiência de uso, né? Aqui são coisas que foram submetidas a testes científicos e se mostraram efetivas, né? Então, gente, alguém tem alguma pergunta a respeito disto? Eu tenho uma experiência bem recente. Sim, pois não? Não, eu estava apenas... eu tenho uma experiência muito recente, agora, em função do coronavírus. Eu tenho uma irmã com uma enfermidade grave que ela não pode ser internada. E ela começou a ter uma irritação na pele muito grande e preocupado em interná-la porque poderia ter problema. E consultando lá a lista, eu verifiquei para o caso dela, que é esclerose múltipla, mais fadiga mental, eu poderia passar para ela o couve e o frankincense. Mas o lemon
e o Peppermint. O que ocorreu? Como eu fiz isso, os machucados ocasionados pela unha dela não tiveram nenhum tipo de problema, de infecção. E eu fiquei maravilhado com isso. Agora, dando a explicação, eu pude entender que eu havia usado o frankincense. Então, comprovadamente, eu posso dizer que tenho experiência. Obrigado, era só isso. Opa, muito obrigado. Beleza. Certo. Gente, o objetivo aqui quando a gente faz esse tipo de conversa, de reunião, né? Obviamente é impossível a gente mostrar um artigo para cada óleo essencial, né? Mas eu queria também aproveitar aqui e mostrar para vocês como é que eu faço quando eu quero buscar esses artigos, né? Quando eu vejo, tá na hora de aprender um pouquinho mais, né? Então, eu vou mostrar, eu faço bem assim, eu vou lá, digito PubMed, né? .com, tá? Vou lá no site do PubMed. O que houve aqui? Não consegui acessar o site. E aí lá no PubMed eu faço minha pesquisa, né? E aí vou vendo, né? Os primeiros artigos normalmente são os artigos mais lidos, né? Não necessariamente os mais novos, mas isso daqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Vocês vejam, lógico, aqui tá, o gráfico aqui tá forçando um pouco a barra, né? Mas ao longo dos anos, né, o estudo dos óleos essenciais ele tem aumentado bastante, né? Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês é exponencial, tá? Vocês podem ver aqui, 2007 para cá mesmo, nós já tínhamos ciência muito bem desenvolvida em 2007. Vocês podem ver que o crescimento existe, né? E esse gráfico aqui me chamou muito a atenção, tá? A gente sabe que a doTERRA ela surgiu a partir de 2008, então fica aqui a pergunta, né? Se o estudo a respeito dos óleos essenciais cresceu a partir da doTERRA ou se a doTERRA identificou essa tendência de mercado. Seja lá qual for, aqui o gráfico mostra que é exponencial o crescimento de pesquisas com o tema dos óleos essenciais, né? Muito bem. Aqui na pesquisa, então, né, tem várias formas de pesquisar a respeito de óleos essenciais, mas eu sempre filtro aqui o que eu quero, se é no último ano, se é 5 anos, né? O tipo de pesquisa que é, se é revisão sistemática, se é meta-análise, enfim, né? Tipo, normalmente quem não está no meio da faculdade, às vezes não tem muita familiaridade com esses termos, né? Mas não vem ao caso, são somente tipos de estudo diferentes. E eu ainda às vezes faço da seguinte forma, né? Coloco aqui, né? Óleo essencial de lavanda, especificamente, né? E assim eu consigo ler a respeito dos óleos essenciais, né? Eu não recomendo esse tipo de abordagem para quem não tem uma faculdade, para quem já não é na área da saúde. Mas é importante que todo mundo que está trabalhando com os óleos essenciais saiba a respeito da existência desse site, saiba fontes para pesquisar, não para encontrar artigos para ler, né? Mas isso gera empoderamento para a gente mostrar para as pessoas que a gente não está criando folclore aqui. Uma pena aqui que em 2020, né, caiu bastante o número de estudos, mas caiu tudo, né? Isso é por questão aí do Covid. Né? E existem outros sites, né? Existem outras plataformas. A Bireme é a plataforma nacional mais utilizada. O meu objetivo não é ficar lendo aqui com vocês a ação de cada óleo essencial. O objetivo era mostrar para vocês onde que se acha e dizer que esses sites que eu mostrei para vocês são sites de peso, né? São sites que têm moral no meio médico, né? E esse PubMed aqui não é o site mais fácil de pesquisar, mas é a plataforma de pesquisa mais respeitada que existe no planeta, em termos de medicina, né?
Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E deixo o tempo aberto, então, mais 20 minutos aí para perguntas, e aí perguntas diversas, sendo perguntas a respeito desse tema, né, dos óleos essenciais e a ciência, e o meio científico, ou sendo perguntas gerais do uso dos óleos essenciais. E passo o tempo para o Moisés poder conduzir para nós essas perguntas aí. Ok, tranquilo. Eu vou dar uma olhada no chat aqui, pelo jeito no chat não tem muita coisa. Então, quem quiser perguntar, por favor, pode abrir o microfone aí que tá tudo certo. Eu só me distraí lá, no caso do fibroblast, você fala que o olíbano e também o arbovitae, quer dizer, principalmente o olíbano, mas também o arbovitae, ele tem efeito sobre a fibroblast. É isso? Fibroblastos, isso. Isso, é que lá estava em inglês, né? Mas é o fibroblasto, sim, eles têm esse efeito. Tem mais óleos que têm esse efeito, né? Aqueles ali foi os que eu mostrei, mas tem bergamota, laranja, limão, todos os óleos cítricos têm efeito. O peppermint também tem efeito. Todos os óleos essenciais, eles têm efeito em cima de todas as células, né? Mas alguns óleos combinam mais com alguns tipos de células, né? Todos os óleos que têm capacidade de controlar crescimento ou morte de células, eles vão ter bastante efeito em cima desses fibroblastos aí, que são células responsáveis por se multiplicar em outras células, né? Esse fibroblasto funciona assim, ele fica ali na base do tecido, se está faltando tal tipo de célula, existe um comando químico hormonal, e aí o fibroblasto vai lá, se transforma naquele tipo de célula, se multiplica e passa a compor aquele tecido. Se está faltando outro tipo de célula, ele se transforma em outra, e assim vai. Então é interessante ver o efeito dos óleos essenciais nos fibroblastos, porque aí a gente começa a entender que os óleos essenciais eles têm sim poder anticancerígeno, tem poder para fazer com que um órgão machucado se recupere, tem poder para fazer com que uma pele bem machucada também se cicatrize. Popularmente falando, o pronto-socorro. Pronto-socorro. Como é que é? Popularmente falando, seria o pronto-socorro, fibroblasto, no socorro das células. Isso, é o que a gente tem de célula tronco adulta, né? Tá certo, obrigado. Imagina. Ô, Renan, e qual é a maneira correta de se utilizar desse óleo? Ingerindo ou preparando uma porção, alguma coisa para aplicar na pele, na região que estiver, digamos, aparentando envelhecimento? Essa segunda forma aí. Fazer a aplicação na pele, que está aparentando envelhecimento, né? Os óleos essenciais para atuar no envelhecimento são os óleos essenciais que nós vamos ingerir para fazer o controle de materiais, de radicais livres, né? São os óleos que têm antioxidantes. E os cítricos são os carros-chefes, né? Sim. No caso, limão e bergamota, ingerindo eles já está auxiliando. Isso, exatamente. E ainda aproveitando aí da tua boa vontade, e qual seria, eu não sei se você tem uma porção que você recomenda, uma mistura com óleo de coco, e colocar algumas gotinhas do óleo, do outro óleo para fazer a porção? A respeito do frankincense? Isso. Olha, existem várias recomendações, né? Depende muito da frequência com que se aplica. Mas, em geral, conforme o que eu li no livro da doTERRA e em termos assim, eu costumo colocar 2 gotas para uma preparação de 10 gotas de óleo de coco. E normalmente uso depois de me barbear na pressa, né? Que normalmente machuca bastante, né? Sempre resolve muito bem.
Tá. E se, por exemplo, se tiver preparado uma porção de óleo de coco com melaleuca, pode colocar também o frankincense junto? Olha, essa pergunta eu já não saberia te responder, né? Essa pergunta, quem é mais fera é o pessoal da aromoterapia mesmo, né? Os aromoterapeutas, que aí entra na parte de sinergias, né? Perfeito. Sinergias ou competição. Tá certo. Então tá, obrigado aí pela tua resposta. Imagina. Pergunta no chat da Kátia. Falando sobre a pesquisa no PubMed. No site eu encontro do óleo a dosagem a ser usada. Teria como encontrar a patologia ligada ao óleo para pesquisa e aplicação? Sim, tem aqui no Medscape aqui, né? Embaixo ali da dose sugerida, né? Em cima da dose sugerida ele fala aqui, ó, síndrome do intestino irritável, né? A náusea, né? A vontade de vomitar depois de cirurgia, né? Dor de cabeça. E aqui também fala usos sugeridos, né? Que sempre vai ter a dose parecida, né? Não vai existir uma situação em que seja recomendado 2 gotas e para outra situação vai ser recomendado 20 gotas, né? As preparações elas são parecidas, né? Mas aqui tem os usos sugeridos, né? Resfriado comum, dismenorreia, indigestão. Às vezes a linguagem, né? Por exemplo, aqui no caso de dismenorreia, né? Não é uma linguagem do dia a dia aí, dismenorreia. Dismenorreia é uma cólica menstrual muito forte, né? Então, por ser um site médico, né, as coisas vão estar no linguajar médico, mas tem outras coisas que não. Cólica, né? Resfriado comum, dor de cabeça. Né? Então, mas tem sim aqui, né? E tem aqui também, por exemplo, os efeitos adversos, né? Que a pessoa pode ter, né? Os óleos essenciais, assim como qualquer medicamento, eles podem ter os efeitos adversos se a pessoa for alérgica a algum componente ou se a dose utilizada for uma dose excessiva, né? Então, aqui a gente pode, né, ter uma noção do que pode acontecer se a dose sugerida for ultrapassada, principalmente. Perfeito. Outra pergunta aqui. Para pessoas que têm alergia a cítricos, qual uma boa indicação de óleo essencial para ajudar com esta própria alergia a cítricos? Entendi. O óleo de eucalipto, ele ajuda bastante, viu? O óleo de eucalipto, que eu lembro, ajuda bastante. São os óleos que têm efeito antihistamínico. Que eu me lembre agora de cabeça de efeito antihistamínico, a gente tem o eucalipto, a gente tem o peppermint e a gente tem também o lavanda. São os óleos que eu conheço que têm esse efeito antialérgico possível, né? Não significa que talvez não consiga inibir totalmente, né? Mas são os que eu conheço que teoricamente têm substância para conseguir impedir. Agora, uma coisa interessante, né? É que quando a gente fala que a pessoa tem alergia a cítricos, né? A gente não sabe exatamente qual substância dos cítricos ela tem alergia. Porque, por exemplo, aqui, eu vou ali na parte de farmacologia aqui, né? Desse quadro aqui do óleo peppermint, né? Então, eu vejo aqui, né? Que ele tem os princípios ativos aqui. O mentol tem flavonoide, tem azuleno, né? E aí, então, eu não sei qual desses efeitos, por exemplo, dentro dos cítricos, qual desses componentes dos cítricos que a pessoa é alérgica, né? Uma vez que os óleos essenciais eles são compostos de várias substâncias diferentes, se, por exemplo, a pessoa é alérgica ao, sei lá, um terpeno, que é uma das substâncias dos óleos essenciais, aí é recomendado o eucalipto, porque o eucalipto combate a alergia. Mas aí o eucalipto também tem terpeno, aí ferrou, né? Então essa que é a situação. Dizer que a pessoa tem alergia aos cítricos, né? Provavelmente é um dos componentes que tem maior quantidade nos cítricos. Agora, qual que é? Aí já complica, né? No livro da doTERRA tem a composição exata de cada óleo, inclusive o percentual que cada componente participa na composição de determinado óleo. Então, até tem como ter uma ideia. Por exemplo, os ácidos e os álcoois,
eles são muito concentrados, né, nos cítricos, né, ao passo que não são tão concentrados naqueles que são oriundos de raízes ou de casca de árvores, por exemplo, né. Então, através disso, se consegue ter uma ideia, né, mas não, a gente não consegue ser 100% assertivo. Às vezes vai por tentativa e erro. Ok. Outra pergunta, o ciprés é a mesma cromatografia que os cítricos? Não sei dizer, né? Não, eu não cheguei a estudar. Eu conheço alguns que têm as propriedades bem parecidas, né? Com o Cypress, né? Mas não sei agora. Estou longe do livro também para conseguir dar uma consultada. Mas tem como ter essa. A gente consegue chegar nessa resposta sim em outro momento, né? Isso é uma coisa que já está inclusive publicada, né? Nos materiais da Doterra tem a especificação de cada óleo essencial, né? Os componentes de cada um. Ok. Outra pergunta, o uso diário dos óleos essenciais. Quantas gotas máximas podem ser usadas ou ingeridas? Olha, no uso diário varia de óleo para óleo, tá? Não existe uma resposta certa, mas tem uma resposta de bom senso, né? Por exemplo, aqui, né? Ele coloca de 0,2 a 0,4 ml, né? A gente tem que 1 ml, como eu falei no início, são 20 gotas, né? Então aqui ele orienta de 4 a 8 gotas por dia, né? Por exemplo, quando eu estou com dor de garganta, né, eu pingo bastante copaíba. Eu uso 20 gotas por dia de copaíba, né? Porque eu sei que é um óleo um pouquinho mais tranquilo, né? Agora, se eu pingar, por exemplo, 20 gotas de canela por dia, eu vou fazer um dano muito grande para a minha saúde. Mas como a gente não, até que a gente tenha assim certeza, lembre de cabeça a dose de determinado óleo essencial, o recomendado é que se fique nessa faixa aqui de 0,2 a 0,4 ml, a 0,5 ml, né, que daria de 4 a 10 gotas por dia do óleo essencial, né? Nessa medida, dificilmente a gente vai atingir a dose tóxica do óleo essencial. Tem poucos óleos assim, né, que seriam tão tóxicos, né? Mas os óleos que são oriundos de canela, né, de raízes, esses são óleos que se precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Eles normalmente vêm bem concentrados. Então, a resposta, sim, genérica, por enquanto, seria isso, né? Entre 4 a 10 gotas, 5 a 10 gotas por dia. Mais do que isso, a gente precisa estudar aquele óleo específico para saber se eu já estou atingindo uma dose tóxica ou se eu estou atingindo uma dose que ainda está tranquila, né? E por outro lado, também são poucas vezes que a gente precisa utilizar 10 gotas por dia, né? Às vezes que eu uso Copaíba é quando eu estou com uma dor de garganta, que eu quero ter um efeito anti-inflamatório mais forte, né? Mas em geral, mesmo, por exemplo, o Slim Sasse, que é utilizado para inibir o apetite, né? A recomendação máxima dele seriam 3 gotas antes das refeições, né? Que daria aí 9 gotas por dia. E salvo isso, tem poucos óleos que têm indicação de se tomar uma dose parecida com essa, né, durante o dia. Então, essa dose aí de 5, 10 gotas por dia é uma dose bem racional, né? A gente não vai estar atingindo dose tóxica de óleo essencial acima disso em pessoas saudáveis, né? Agora, em crianças, em pessoas de mais idade, pessoa que tem doença renal, né, que já faz menos xixi, precisa de diálise, aí a gente tem que diminuir essa dose pela metade, pelo menos. Acho que era isto dessa pergunta. Perfeito. Em relação à questão de cuidados extremos, por exemplo, determinados óleos não podem ser ingeridos porque tem problema de pressão. Fora isso, ou até, vamos dizer assim, dando mais ênfase nesse assunto de pressão, que tipo de cuidado, assim, olha, eu não posso fazer tal coisa com óleo essencial, porque se fizer, realmente poderá ter algum dano. Uhum. Entendi, tá. Finalizou a pergunta, né? Uhum. Bem conhecido, né? Não precisava nem falar, mas o contato dos óleos essenciais com os olhos. Beleza, isso aí não pode. Cuidar o paciente que tem doença renal, que nem eu acabei de falar.
né? Os óleos que inibem um pouquinho a diurese, né? O xixi, ou os óleos que aumentam a retenção de líquidos, eles vão ser prejudiciais. E qualquer óleo em dose alta vai começar a ter toxicidade, né? As pessoas que são cirróticas, né? Que têm doença do fígado, também precisam diminuir a dose dos óleos essenciais porque vai ter problema. As pessoas que têm insuficiência cardíaca, que já tiveram infarto, essas pessoas, sim, elas têm que ter muito cuidado para não colocar nenhum óleo que eleve a pressão ou que baixe demais a pressão, porque pode gerar problemas para a pessoa, pode descompensar um problema cardíaco na pessoa, né? Fazer com que a pessoa perca o controle que ela tem da doença. Além disso, né, de hipótese alguma, né, a gente pode pegar uma doença que ela já está em fase aguda, né, principalmente doenças aí que podem ser potencialmente graves e matar no peito que a gente vai tratar só com óleos essenciais, né. A doTERRA nem se posiciona dessa forma, né, nem mesmo a parte médica da doTERRA, né. Quando a gente tem feridas na pele que já estão bem infeccionadas, que estão um aspecto bem feio, né, não é o momento da gente querer ser naturalista e barrar o uso de remédios, né? Algumas doenças graves, né, como epilepsia, também tem que ter o cuidado de não indicar para inalação determinados óleos, porque senão eles mesmos podem provocar a convulsão, né? Pessoas que têm já tiveram um AVC também, né? Tem que cuidar com óleos que baixam a pressão, senão a gente pode fazer um novo AVC e um AVC mais traiçoeiro, que vai ser um AVC crônico, né? A pessoa vai piorando pouquinho, pouquinho, pouquinho ao longo de dias ou meses, por causa que a pressão baixa já não consegue fazer não consegue fazer com que o sangue chegue a territórios em que antes ele chegava, né? Então, essa parte clínica, principalmente das pessoas que já têm uma doença que acometeu bastante o corpo, ela é muito delicada, né? Ela quebra alguns jargões, assim, alguns tabus. Por exemplo, pressão alta, sempre tem que baixar a pressão alta, sempre tem que baixar a glicose. Tem várias situações em que isso é extremamente maléfico, né? E às vezes no nosso senso comum a gente pode agravar situações. Então, mexer em pressão de paciente doente com, olha, eu vou dar uma lavanda, o cara está sempre com a pressão alta, eu vou dar uma lavanda, né? E a pessoa já teve um AVC, a pessoa já teve um infarto, tem um motivo, às vezes, para o médico não querer baixar a pressão da pessoa, né? E aí o problema é que o médico não falou para a pessoa, daí tu vai lá, baixa a pressão dela e agrava um infarto, agrava um AVC. Então, são essas considerações que eu faria. As pessoas que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, que têm problema renal, que têm problema de cirrose, que estão em tratamento de câncer que já passou do estágio inicial, já está num moderado avançado, a gente tem que ter muita cautela para dar óleo essencial para essas pessoas. Dizer, vamos fazer mais xixi, vamos fazer menos xixi, vou dar um óleo essencial para isso, dar um óleo essencial para subir a pressão, para baixar a pressão, para baixar o açúcar, para subir o açúcar, para melhorar o sono. Tem que ter cuidado, né? Aí já seria a parte mais profissional, assim, para conseguir conduzir esses casos sem causar mal. Não sei se eu falei de forma clara ou se acabei divagando muito. Não, para mim ficou de maneira muito clara. Nós temos mais 3 minutos ainda, então vamos abrir para mais uma pergunta ou duas no máximo. Tudo bem, Renan? Opa, tudo bem? Paulo Pacheco, tudo jóia? Ô, mestre, beleza? Manda bala lá. Maravilha. Então, quer dizer, Renan, que a princípio, resumindo, todo o pessoal formado da área da saúde conhece esse aplicativo aí, o PubMed. Olha, deveria conhecer. É? Aham. Tá, perfeito. E eu falando com, só ver se tu consegue me ajudar aí a aproveitar. Tava falando com um pai de uma criança, ele me relatou que a criança tem 10, 11 anos e ela tem uma
ela não consegue segurar o xixi. Aí eu tive estudando, o Cipress é muito bom, né? Que ele ajuda a massagear no local. Saberia dizer alguma coisa a respeito, assim, o que poderia fazer para ajudar essa criança? Ela, como é que é o caso dela? Ela tem quantos anos mesmo? 11 anos. 11 E anos. ela não segura o xixi, ela se mija de noite, de dia às vezes, tem que usar fralda. Ele tem que acordar Uhum, na madrugada para levar para o banheiro. uhum, entendi. E essa criança alguma vez na vida já teve controle da diurese ou ela nunca teve controle da diurese? Sabe Ah, boa dizer? pergunta, eu não sei te dizer. Tipo, essa é a pergunta principal nesse caso, né? Quando a enurese, né? A pessoa não tem o controle sobre o xixi, o principal é É, saber se ela já teve o controle ou se ela nunca teve o controle. a princípio ela nunca teve, ele me passou que ela nunca teve. Uhum. Que Então é, daí, aí me disseram que é hereditário, né? Mas não sei se tem alguma coisa a ver. não, aí se ela nunca teve o controle, o furo da bala é extremamente mais embaixo, né? A É, né? gente aí vai ter que se encontrar por que que ela nunca teve, né? Se é porque ela teve insegurança, né? Ou se é um problema neurológico, né? Normalmente, quando a pessoa já teve problema, né? Aí seria tratar estresse pós-traumático, né? Seriam olhos nesse sentido. Tem a possibilidade de que ela nunca tenha tido esse controle porque ela nunca se sentiu segura para isso, né? Perfeito. Ou nunca se sentiu confiante. Isso parece meio bobagem, mas é Aham. muito limitante quando a pessoa tem uma criança, né? Se for algo Trabalhar. não neurológico, os olhos que tratam estresse pós-traumático vão ajudar. Se for neurológico, aí não adianta, né? Aí a gente Claro. teria que achar um óleo essencial que conseguisse criar um nervo que tá atrofiado desde o nascimento, né? Sim. Perfeito, então, Renan. Uhum. Ah, Obrigado e beleza. um forte abraço. Imagina, Heitor. Posso dar um pitaco aí nessa situação? Pode, pode. Normalmente, quando esse tipo de problema se apresenta numa criança, é problema de atrito com os pais. Então, é uma criança que, na verdade, o buraco é bem mais embaixo mesmo, Renan. É a coisa assim mais de cunho espiritual mesmo. É alguma forma dessa criança estar chamando a atenção dos pais e tendo a atenção dos pais. Então, é algo assim que tem que ver mais a fundo mesmo, né? Porque acredito que não é um óleo essencial que vai resolver isso, sim de outra forma, através da espiritualidade, de alguma outra forma. Tipo, exato, né? Pega uma criança com essa idade, com 11 anos, não conseguir segurar o xixi, não tendo uma doença neurológica clara que explique uma incapacidade da bexiga de conseguir fazer essa função, né? Certamente, né? Tem muito mais para ser tratado do que simplesmente o xixi, né? Com certeza. Aqui quem fala é Eunice. Eu vou contribuir um pouquinho com vocês com relação a esse menino. Eu sou consteladora e eu fiz uma constelação com um menino de 12 anos, que nunca, desde pequeno, nunca conseguiu segurar a urina, principalmente à noite, né? À noite, todas as noites, ele urinava na cama. E eu fiz a constelação dele em novembro do ano passado e falei com a mãe dele e ela disse que de novembro até agora ele fez só 2 vezes xixi na cama. Opa. Então, realmente é um problema, não digo emocional, mas tá relacionado com a carga que ele tem dentro do sistema familiar dele e que ele carrega essa carga. E só durante a noite, quando ele dorme e relaxa, é que ele consegue, quando ele relaxa, ele urina, entendeu? Então, seria bem interessante que fosse recomendado para os pais desse menino fazer uma constelação familiar para olhar para isso. Então,
Eu só estou dando aqui a minha opinião como essa. Eu acho que foi o Rodrigo que fez esse comentário agora antes, ou foi o Paulo? O Paulo fez antes, mas É. agradeço então aí foi o pelas Paulo. informações. É muito importante saber, né? Quando vê, a gente nem imagina que Então. possa ser isso, né? E quando vê, é isso aí mesmo. É assim, ó, não é um cunho espiritual, entendeu? É mais sistêmico mesmo. Está relacionado e pode ter certeza que está relacionado com a maneira como os pais tratam essa criança. Ok. Então, Então a gente constela. O ideal seria nem constelar o menino, né? No primeiro momento seria falar com os pais. Porque com certeza vai aparecer na constelação que o problema está relacionado com os pais. Ok. Agradecemos, Tá? então, as contribuições. Muito agradecido. E, colegas, então, já estourou o tempo aqui, né? Já passamos 5 minutos. Agradecemos aí o Dr. Renan no sacrifício aí que conseguiu acabar o plantão e vir aqui nos atender. Esperamos que você possa nos ajudar mais vezes. Realmente foi um privilégio você ter estado aqui conosco, ok? Tá certo, muito obrigado mesmo. Excelente apresentação. Opa, eu que agradeço. Se faltou alguma coisa, desculpem, né? Mas a gente vai ter mais oportunidades, né? De agora em diante, né? Eu passei a fase de trabalhar 1 milhão. Agora eu vou trabalhar 500 mil. Tá certo. Para nós, acho que foi muito marcante a primeira vez que nós ouvimos, assim, de maneira oficial, não só a teoria, mas a prática, né? Onde é que diz que realmente o óleo essencial é científico? Então, nós saímos empoderados, né? Além de mexer com a nossa crença particular, também nos dá ferramentas para, se tivermos objeções, termos realmente a ciência ao nosso lado. Então, realmente, muito brilhante a maneira como você abordou. Jamais tínhamos tido uma live dessa forma e, com certeza, muitos vão querer essa gravação aqui, porque vai ser útil realmente para o nosso trabalho do dia a dia. Então, mais uma vez, a nossa gratidão. Tá certo, então. Obrigado, pessoal. Um abração a todos. Boa noite. Se protejam do frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.